Tudo é um trabalhar, meu irmão. Um trabalhar no nosso caráter, um trabalhar na nossa vida, mas Deus está no controle. Sabe por quê? A gente tem que entender, meu irmão, tem que conhecer a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Confesso que essa mensagem é bem nova. Ela saiu agora, faz pouco tempo, né? Na verdade, eu não sabia que eu ia pregar hoje. Tinha conversado com a minha esposa, mas prova a Deus escolher, né? Pensei, preguei ontem, né? Hoje estou de folga, mas Deus é maravilhoso, Ele sabe todas as coisas. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Vou estar lendo esses 3 versículos. Todos acharam? Amém. 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 Amém? Amém. Vou estar lendo. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, preste atenção nessa palavra, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Santo Deus e amado Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Criador dos céus e da terra. Perante o Senhor, ó Deus, eu me humilho te pedindo, fala conosco. Não porque mereçamos e não porque sejamos perfeitos, mas porque Tu és bom, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, é mais importante do que o alimento, do que o pão que perece. Por isso, Deus, alimenta-nos. Fala conosco, Deus. Capacita-nos, Deus. Usa minha vida, toma minha mente e os meus lábios e fala com a Tua igreja em nome de Jesus. Quantos creem e concordam? Aplauda o nome do nosso Deus. Pode tomar o seu assento para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aprendendo a me contentar com tudo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ter uma vida de contentamento. Uma pessoa que ela sabe viver em qualquer situação. Como aprender isso? Eu vou falar em alguns passos aqui para a gente aprender a viver, porque nós aprendemos aqui por esse texto que, apesar de Paulo ter sido um grande homem de Deus, ele aprendeu, ele já não nasceu sabendo. Então, se de repente você fala assim, mas eu não sei, tem situações que realmente eu não sei me contentar, eu não sei estar feliz com o que eu tenho. Tem vezes que eu estou aflito, tem vezes que eu estou até mesmo murmurando, né? Reclamando da vida. Eu não cheguei nesse nível e eu confesso a vocês que eu também não. Mas nós vamos estar pregando a palavra e vamos, em nome de Jesus, estarmos aprendendo cada dia mais para a gente chegar assim a esse nível. Um nível de contentamento com tudo. Um nível que você pode ter, porque não é fácil, irmãos.
Sabe, eu vejo muita gente, não só pelo o fato de largar a Deus, porque às vezes a pessoa até continua na igreja, mas é reclamando, é murmurando, é reclamando contra Deus. E às vezes a pessoa simplesmente abandona Deus, né? Abandona mesmo. É aquele tipo de pessoa, ontem eu comentava algumas coisas sobre isso, eu falo assim, é a pessoa que idolatra o marido, ou idolatra a esposa, ou idolatra o serviço, porque quando está com problema com o marido, está na casa de Deus, mas quando resolve o problema com o marido, larga a casa de Deus. Ou acontece o contrário, também. Então, e também com fábrica, com dinheiro, com tudo. As pessoas, às vezes, tem que estar passando dificuldade para estar buscando Deus, ou quando está tudo bem, esquece de Deus. É meio complicado aí, mas Paulo, ele aprendeu a lidar com qualquer situação. E é sobre isso, sobre como aprender. Algumas coisas eu já vou falar, nem tudo. Por exemplo, o primeiro tópico aqui, a primeira coisa que eu vou estar falando aqui é sobre a fé. É a primeira coisa que nós temos que ter para aprender a nos contentarmos. Aí você deve falar, mas como eu vou adquirir fé? Uma outra mensagem eu vou explicar melhor sobre isso. Mas Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então, você participando de mensagens como essa, a sua fé é acrescentada. Certa ocasião, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí você imagina que Jesus pegou assim a mão, botou na cabeça de Pedro e disse, toma fé, receba em nome de Jesus. Não, ele começou a pregar a palavra. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, lança-te de lá para curar, e assim será feito. Aleluia. Ouça Jesus. a palavra de Deus. Glória a Deus. E a tua fé Aleluia. cada dia mais vai ser acrescentada. Aleluia, Jesus. Amém? Então você tem que participar das mensagens de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Vocês têm que estar atento. Ontem a gente falava aqui no teatro, quem não assistiu, perdeu. Talvez tenha aqui, mas tinha o crente que dormia, né? Tava com cobertor aqui, literalmente, e só levantou no final, quando não tinha mais ninguém. É o crente que só vem pro culto dormir. Aí depois está por uma luta, por uma dificuldade, acha que tem fé. Mas irmão, se você não estiver atento à palavra de Deus, ouvindo mesmo, a tua fé será pequena no dia da angústia. Apesar que a Bíblia fala, se te mostrares força no dia da peleja, a tua força será pequena. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui de homens que aprenderam no meio da luta. O caso de Jó. E a gente vê a fé de Jó. Porque Jó, ele perdeu tudo. Irmãos, ele perdeu toda a riqueza, ele perdeu os filhos e ele perdeu a saúde. A saúde, irmãos, é algo muito, muito, muito importante. Muito mesmo. Não sei, esses dias eu estava conversando com o meu irmão, e ele estava com um problema no nariz e muita dor que ele sentia no rosto. E ele comentava comigo, Hilda, não tenho mais prazer para nada na vida. A dor é tão grande que é horrível. Ele falava assim, não tem prazer para nada, para conversar, para comer, para nada, para ficar com família, para ficar com parente, para conversar com nada, para trabalhar para nada, porque uma dor constante. Então a saúde, irmãos, é algo muito importante. E Jó perdeu tudo. Perdeu família, perdeu dinheiro e perdeu a saúde. E aí, ele demonstra como nós devemos passar em situações extremas. Ele fala assim, eu sei em quem tenho crido, e que por fim eu verei a glória de Deus. Fé. Aleluia. Fé. Você pode estar num momento difícil agora, mas você se alegra na esperança. Aleluia. Você consegue tirar forças, não do que você está vivendo, mas do que você vai viver, porque você tem fé em Deus, que Deus vai mudar essa situação. Aleluia. Você crê que Deus vai mudar. Você pode estar no
pior momento da sua vida, mas você crê, Deus ainda vive. Aleluia, Jesus. Eu creio. Bendito é teu nome, Eu Jesus. posso estar, sabe, na pior situação. É isso que Jó está dizendo ali. Rapaz, eu estou aqui comendo o pão que o diabo e a mãe dele amassaram. Mas eu creio no Deus que vive. Aleluia. Eu sei que no final a vitória vai vir. Aleluia, Jesus. Meu irmão, você quer aprender a ter ânimo em momentos de dificuldade? É com fé. Não adianta. Tem momentos que só a fé. É por isso que em Romanos 12:12 ele fala assim mesmo: alegrai-vos na esperança, meu irmão. Não é alegrar na situação. Tem momento que não dá para ficar contente com a situação, Cleito. Não dá. A gente olha para um lado é luta, olha para o outro é luta, olha para cima é luta. Não tem, meu irmão. Aí você, Romanos 12:12, alegra na esperança. Olha de onde a gente tira a força. É da esperança. Não é da circunstância, não é do momento, é da fé numa provisão de Deus. Aleluia, Jesus. É aí, meu irmão, a gente tem que aprender. É o princípio aqui de como a gente vai se contentar com o que a gente está vivendo, se o momento é mau. Glória a Deus. Romanos 8:28. Eu falo, mas eu quero escutar, hein, gente. Glória a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, meu irmão. Aleluia. Eu posso não estar entendendo a luta. Eu posso não estar entendendo as dificuldades, os problemas, os perrengues da vida. Mas eu sei que meu Redentor vive. E se Ele falou que tudo coopera. Tudo, missionário. Sabe aquele endiabrado que trabalha, que vive, que mora, que, sei lá, que te ronda? Ele está na tua vida cooperando para o teu bem. Um dia eu conversando com o pastor Júnior, aí a gente brincando com o irmão, brincando mesmo, ele falou direto com o irmão. Ele falou que esse irmão, que o irmão tá dizendo ele, né? Mas não era só brincadeira. Esse irmão aqui me aproxima de Deus. Esse irmão aqui, eu jejuo muito. Meu Deus, mas como ele me aproxima de Deus, que me causa luta, aflição. Era brincadeira. Mas às vezes é isso mesmo, irmão. Às vezes a luta, a aflição, as dificuldades, irmãozinho endiabrado. Isso aí, meu irmão, te aproxima de Deus. Te aproxima, eu não sei como, mas a luta, às vezes até doença te aproxima de Deus. Sério? É por isso que Paulo declara, quando ele fala assim mesmo em Coríntios capítulo 12, versículo 10, que ele fala assim mesmo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que ele fala assim: porque tenho prazer nas aflições, nas angústias, nas perseguições, porque quando estou fraco, aí eu sou forte. Sabe o que ele está dizendo? Ele tem prazer nas lutas. Não é? É que no momento das lutas, é como se Deus pegasse ele no colo e falasse assim: quando eu estou fragilizado, é o momento em que Deus me torna forte. Deus me pega pela mão, Deus me levanta pelo braço. É por isso que a luta muitas vezes te aproxima de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas não é bom. Mesmo que nos aproxime, não é bom. A luta não é bom. Só Paulo, eu brinco que Paulo é masoquista. Era, né? Não é? Tá vivo. Porque para gostar de luta a gente brinca assim, mas é difícil. Mas irmãos, você tem que se alegrar na esperança. Teu casamento pode estar um bagaço. Mas você fala: vai mudar. Deus vai pegar esse homem e vai transformar. Eu já vejo ele entrando naquela porta com a pentecostal no braço, pregando a palavra. Você já tem que imaginar o invisível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você pode estar passando a dificuldade que você fala: não, mas vai mudar. Deus vai mudar essa mulher. Não, ela não vai ser goteira. Como é aquela que Provérbios fala? Provérbios fala 3 vezes, né? Como goteira. Não, vai mudar. Eu creio. Ainda que os meus ossos não... Estou brincando. Eu creio. A gente tem que crer.
Senão a gente não vai viver como Paulo, contente com o que tem. Não vai conseguir, não consegue viver uma vida plena. Você vai viver em momentos de luta. Você vai fazer o contrário do que fala em Provérbios. Que a palavra de Deus fala assim: se no dia da peleja se tu te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Se você não crê que Deus vai mudar, que vai restaurar, que se você se deixar abalar, se deixar ser vencido pelas circunstâncias, acabou. Tua força vai ser pequena. Aí Satanás vai sentar na tua cabeça e sapatear. Não, meu irmão. Eu creio. Eu posso estar num momento difícil, eu posso estar com, o salário pouco, não importa. Eu sei que Deus vai mudar a minha situação. Deus é fiel. Deus vai me mudar. Mas às vezes a gente fala assim, mas eu não mereço. Não, mas Deus vai me capacitar cada dia mais para me poder, não merecer, mas praticar a palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitando, vai nos moldando, vai nos transformando. Mas tenha fé, meu irmão. Aleluia, Jesus. Tenha fé. Aprenda. A primeira forma de você viver uma vida contente é você ter esperança. Sabe por quê, irmãos? Porque se você olhar literalmente para as circunstâncias no meio da dificuldade, já era. Se você olhar, um exemplo aqui, as mulheres casadas, se você olhar para o seu marido na situação, um exemplo, né? Tá bebendo, tá enchendo a cara, chega porre, apronta. Se olhar para aquela circunstância, você desanima. Se você não crê que Deus vai mudar a vida dele, você larga. Larga. Não é verdade? Por isso você tem que crer. Ver o invisível, ver o impossível. A palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Aleluia. Tudo mesmo. Tudo. Aí tem gente que fala assim, mas ele não tem um livre-arbítrio? Tem nada, meu irmão. Ele é um escravo de Satanás, um escravo da bebida, um escravo na mão. Ele não tem livre-arbítrio não, ele é um escravo de Satanás. Mas se você crer, Deus vai libertar ele e trazer ele para o reino de Deus. Aí sim, ele vai ter o livre-arbítrio. Porque aqui dentro, a pessoa tem um livre-arbítrio. Glória a Deus. Aqui, meu irmão, bebe quem quer, fuma quem quer, vai para o inferno quem quer. Ontem eu preguei esse negócio de inferno aqui também. Aqui dentro nós temos o livre-arbítrio. Lá fora é escravo. É escravo, meu irmão. Eles não têm o livre-arbítrio. É por isso que a palavra de Deus fala assim mesmo, que a oração feita pelo justo muito pode em seus efeitos. E tem outra passagem que diz assim mesmo, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Porque a igreja orando, o inferno não prevalece não, meu irmão. O inferno é saqueado. Porque eles são escravos, eles não têm o livre-arbítrio. Eles são escravos. Quem tem o livre-arbítrio somos nós. Amém? Glória a Deus. Porque conhecemos a verdade. Então a primeira coisa é fé. Abacuque, né? Abacuque mesmo, ele declara ali em Abacuque 3, 17, 18, pode não ter comida, todavia eu me alegrarei no meu Senhor, no Deus. Olha onde ele arrancou fé. No Deus ele já estava vendo, por isso que ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele já estava vendo o futuro, ele já estava vendo, Deus é que me salva, Deus é que vai me resgatar, Deus é que vai me tirar, é o Deus da minha salvação. É nisso que nós temos que ter o capacete da salvação, que fala aí nas armaduras de Deus, é você crer no que vai vir, irmãos, porque a palavra de Deus fala, se esperarmos de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se não me falha a memória, que depois dos 40 já não é mais... A palavra de Deus fala assim mesmo, se esperarmos de Deus, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nossa esperança maior tem que estar na salvação. É por isso que Abacuque fala, olha, pode não ter comida, pode não ter nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Meu irmão, é lá
É lá que ele vai enxugar toda lágrima, é lá que não vai ter dor, é lá que não vai ter dor de dente, não vai ter dor de parto. É lá, meu irmão, é lá que é o lugar da felicidade plena. Presbítero, a gente às vezes quer viver a felicidade plena aqui na terra. Não é, meu irmão, não chegou o céu ainda não. Aqui tem luta, aqui tem dificuldade, mas tem alegria também. Só que a felicidade plena é lá. Aleluia. Lá que não tem choro. Se chorar, eu acho que é de alegria. Que é bênção. Quem já chorou de alegria? Eu já chorei de alegria. Isso é bênção. Chorar de tristeza é horrível, mas de alegria é bênção. Mas acho que nem choro de alegria vai ter. Porque fala que não vai ter choro. Então não vai ter choro. Amém, irmãos? Então é lá que a felicidade plena é lá. Aqui, meu irmão, tem luta, tem dificuldade, mas nós podemos viver sim o melhor dessa terra. Mas a nossa expectativa, a nossa esperança tem que estar no Deus da nossa salvação. É por isso que Abacuque, ele tinha isso. De não se abalar com as circunstâncias. Porque ele estava vendo o futuro, crendo no Deus que ainda ia mover o sobrenatural de Deus. Faça isso, faça isso. Segunda coisa, para aprender a se contentar com o que você tem. Conhecer a palavra, Oscar. Tem que conhecer a palavra. A palavra de Deus. Aleluia, Porque às vezes não, a palavra de Deus fala, meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Nós somos destruídos, nós somos esmagados porque lhe falta conhecimento. Às vezes a gente não entende o momento de Deus. Porque em Jeremias 29:11, a palavra de Deus fala assim mesmo: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de paz e não de maldição. Olha, o cara que conhece a palavra de Deus fala, cara, Deus, ele tem um plano na minha vida. Eu posso não estar entendendo, eu posso estar comendo assim, passando um perrengue, mas eu sei que o Deus, ele tem um pensamento de paz para a minha vida. Eu posso estar aqui agora num momento difícil, mas ele tem o melhor para mim. Conhecimento da palavra. Se conhece a palavra. Glória a Deus. Aí você vai em Romanos 8:28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quem conhece a palavra sabe. Eu falava essa palavra, eu lembro o dia que o Ricardo quebrou o braço. Ele estava cansado de tanto que eu pregava, eu e a Josiane pregava isso para ele. E eu não entendi o porquê. Ele com o braço quebrado, num momento de dificuldade, casa para pagar. Rapaz, é um trabalhar de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é um trabalhar de Deus. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Você pode não entender porque a tua luta está assim, porque você chora, porque teu casamento, porque tuas finanças. Você pode não entender, mas se a palavra de Deus fala que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, descansa, meu irmão. É difícil. Difícil, né, Oscar? Mas descansa no Senhor, Ele está no controle, Ele tem pensamento de bênção para nós. Futuro, o que Deus tem, Ele já provou, Ele fala assim mesmo em Romanos 8, a partir do versículo 31, Ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Ele vem explicando o amor dele, vem assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós. Aí Ele faz uma pergunta, como? Paulo, Ele faz uma pergunta, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Você tem que entender isso, meu irmão, quem conhece a palavra já sabe assim, cara, Deus deu o que Ele tinha de mais precioso, que foi seu filho. Deus tem pensamento de bênção para mim, eu posso não estar entendendo, eu posso estar numa dificuldade, porque às vezes tudo isso é um trabalhar no nosso caráter para a morada eterna, para enxugar toda a lágrima, e a gente não entende. Tudo é um trabalhar, meu irmão. Um trabalhar no nosso caráter, um trabalhar na nossa vida, mas Deus está no controle. Sabe por quê? A gente tem que entender, meu irmão, tem que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. É por isso que Paulo declara nesse mesmo capítulo de Romanos 8:31, já lá para o final, para o versículo 36, 37, fala, quem me separará do amor de Deus? Olha, porque o cara estava firmado, é o mesmo Paulo que fala, que aprendeu a
viver com toda a situação. Ele ainda fala, quem me separará da tribulação de Deus, do amor de Deus? Faz uma pergunta, porque o cara que estava prendido, nada, ele declara, nada tirava ele do amor de Deus, da presença de Deus, da casa de Deus, da vontade de Deus, da obra de Deus. Nada. Conheça a palavra. Conheça o poder de Deus. Ontem eu preguei sobre isso aqui. Intimidade, né? De conhecer o poder sobrenatural de Deus. Às vezes a gente anda, não pede mais os dons espirituais. Glória a Deus. Não ora mais pelos dons espirituais. Não ora mais pelo batismo. Já nem acredita alguns. Não, meu irmão, a gente tem que conhecer a palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Conheça a palavra. Conheça o seu Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Vamos passar aqui um pouquinho do nosso tempo que voa. E muito semelhante a essa, a terceira coisa de como nós podemos aprender a ter contentamento com as circunstâncias da vida. Como a gente tem que... como que Paulo teve essa... como ele conseguiu chegar neste nível de estar contente com qualquer coisa. Ele podia estar passando fome, ele estava contente. Tanto que quando o pessoal está oferecendo para ele, porque começa o texto ali, ele falou, não porque eu tenho necessidade. Não porque eu aprendi, não é que ele não tenha necessidade, ele tem necessidade. Só que ele aprendeu a passar fome e a ter comida. Você entendeu? Ele aprendeu. E aí nós temos que aprender. E a terceira coisa aqui. O que pode... intimidade com Deus. Olha, palavra, você conhecer a palavra, é bom de você saber as promessas de Deus, o que Deus tem para a tua vida, os pensamentos que Deus tem para a tua vida. Sim, mas mais do que isso ainda é a intimidade com Deus. Ah, mas a palavra de Deus não é Deus? É sim, irmãos, mas tem muito teólogo que não tem intimidade com Deus. Tem muito teólogo que conhece muita letra, mas pouco Deus, o dono da palavra. Tem muito teólogo que não acredita no milagre de Deus. Tem muito teólogo que não acredita no sobrenatural de Deus. Por isso nós temos que ter intimidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com Deus. Intimidade, meu irmão. Não é o que fulano... Não, Deus falou comigo. Intimidade. A gente dá o exemplo aqui. Dessa situação. Quando veio a crise. Não que é isso, mas Deus falou com a gente ali no início. Falou assim, vocês vão sair mais fortes do que entraram. Falou desse jeito. Glória a Deus. Cara, você que tem intimidade com Deus, sabe o que aconteceu no meio da crise, enquanto estava todo mundo desesperado? A gente estava tranquilo. Pelo menos eu creio que a grande maioria aqui. Tranquilo, descansando. Estava nem aí. Está o mundo desesperado e a gente literalmente tranquilo com a situação. Porque você conhece o que Deus tem para você. Você tem intimidade. Deus já falou para você, olha, não te preocupa com isso não, meu irmão. Você vai sair mais forte. Aleluia. Ah, mas o mundo está parando, as firmas estão parando. Não, mas Deus já falou, vai sair mais forte. Acabou. Não importa, o mundo pode parar, a terra parar de rodar, mas se Deus falou, meu irmão, acabou. Aleluia. Quem manda é Ele. Glória a Não é a Deus. economia, não é a ciência, não é a política. Quem manda é Deus. Aleluia. Porque Ele é o Criador, meu irmão. Glória a Deus. E se Ele já falou, fica tranquilo, acabou. Aleluia, Jesus. Intimidade com Deus. A palavra de Deus fala em Mateus 22, 29, fala assim, Jesus Cristo mesmo declara, errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Você sabia que você não conhecer o poder de Deus é um erro? E erro é pecado. Meu irmão. Glória a Jesus. Você tem que buscar conhecer o nosso Deus, você tem que buscar intimidade com Deus, você tem que ver o sobrenatural de Deus. Aleluia, Jesus. Tem, meu irmão. E não vem, eu explicava ontem aqui, missionário, não vem com esse negócio, não vou dar trabalho para Deus, não.
né? Ai, estou com uma dor de cabeça, não vou dar trabalho. Dá, meu irmão, não é trabalho para Deus, não. Dá alegria para Deus, porque Ele vai ver você crescendo na fé, movendo com o sobrenatural de Deus, porque Deus quer ver isso. É você ter intimidade com o sobrenatural de Deus. Aleluia. Porque, irmãos, tem umas igrejas aí, missionário, que já não acreditam mais em milagre. Já não acredita mais no sobrenatural de Deus, já não acredita mais, sabe? E eu estou falando isso com tristeza, mas é uma verdade. Mas essa igreja não, irmãos. Nós temos que ter intimidade com Deus. Aleluia, Jesus. Não precisa. Aleluia, Ah, meu filho está com dor de cabeça. Chama o pastor o quê, meu irmão? Você é o sumo sacerdote da tua casa. Coloca a tua mão. A palavra de Deus fala: aquele que crê colocará a mão sobre os enfermos e será curado. Não é o pastor que crê, não. É aquele que crê, meu irmão. Aleluia, Jesus. Se você crê, meu irmão, a unção de Deus está na tua vida. Aleluia, Deus. Tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade, experiência. Deus quer falar com você. Rasgou o véu, meu irmão. Chega disso. Sabe, eu sei que Deus usa profeta. Eu amo quando Deus fala comigo. Não estou falando nada. Mas Deus, já imaginou? Ele é teu pai. Aleluia. Ele é teu pai, Daniel. Imagina, ele quer falar contigo. Teu pai. Ou fala lá com o Daniel. Meu irmão, ele quer falar contigo, meu irmão. Aleluia. Ele quer ter intimidade contigo. Mas sabe por que muitas vezes ele usa profeta? Porque a gente não tem intimidade com Deus. Aí Deus, infelizmente, o caboclo ali não quer saber de orar, não quer saber de palavra. Então manda um recado lá, porque infelizmente o menino não tem intimidade, meu irmão. O que está faltando para nós é intimidade. Aleluia. Aí então na hora da luta, sai correndo igual um doido, para um lado e pro outro, para um lado e pro outro. Joelho no chão, intimidade com Deus. Aleluia. E Deus usa os filhos dele. Mas, gente, poucas vezes Deus falou comigo através de profeta. Não estou falando que não fala, não. Há poucas vezes. Geralmente é sonho, testemunho no coração e uma vez com a voz audível. Mas geralmente é assim. Poucas vezes. E às vezes eu até quero. Já fui nesse lugar, eu quero. Vou estar ali, ser humano, né? Mas não fala mesmo. Quer falar com Deus, é joelho no chão. Aleluia. E oração. Aleluia. Comigo o negócio é assim. Não pensa que eu não quero também. Acho que todo mundo quer ouvir, quer escutar a voz de Deus através de uma pessoa. Todo mundo. Até surdo, né? Até surdo. Mas só que Deus, Ele quer falar direto com você. Aleluia. Ele é teu pai, meu irmão, não é teu padrasto, não. Aleluia. Até o padrasto fala direto. Não é, Oscar? Intimidade, meu irmão. Sabe por que a gente muitas vezes está se mostrando frouxo no meio da luta? Porque não tem intimidade. Aí fica correndo atrás de fulano, ciclano, beltrano. Não tem intimidade com Deus. E intimidade com Deus requer tempo, requer oração, requer jejum, requer palavra, quebrantamento, arrependimento. Tudo isso é intimidade com Deus. Deus quer ter intimidade com a igreja. Aleluia. Sabe por que Paulo estava... Eu lembro quando veio aquele profeta Ágabo. Se não me fala esse é o nome dele. Às vezes eu erro um pouquinho. Mas peço perdão pela memória que ainda não está. Mas vai ser glorificado. Quando eu chegar lá, vai pegar um corpo, memória, tudo glorificado. Aqui ainda tem essas faixas. Esquece nome, esquece isso, aquilo. Mas um profeta chegou com a igreja. Falou assim, olha, o dono dessa liga, desse cinto, ele vai ser açoitado, vai... Aí a igreja começa a chorar. Paulo, cheio da intimidade com Deus, começa a acalmar a igreja. Porque ele já sabia, meu irmão. A profecia chegou para a igreja. Porque Paulo já sabia. E ele nem queria que tivesse saído daquela profecia. Porque já estava preparado para apanhar, para ser açoitado. Já estava preparado. Intimidade com Deus. É por isso que ele fala, meu irmão, estou preparado. Vai vir luta? Deus já me avisou. Eu vou apanhar mesmo, mas glória a Deus. Olha, intimidade. Aleluia. Intimidade, já sabia o que ia acontecer. Agora o crente, sabe, não tem intimidade com Deus, aí vê as dificuldades, se desespera, começa a murmurar, começa a reclamar com Deus. Tem intimidade com Deus, meu irmão, você é filho. Rasgou o véu, acabou. Isso é o Antigo Testamento lá, que tinha que chamar lá o sumo sacerdote. Não, aí... fazia um sacrifício. Não, meu irmão, rasgou o véu. Jesus Cristo, Ele morreu para nos dar acesso ao Santo dos Santos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Acabou. Tenha intimidade
intimidade. E ele mesmo que declara: buscar-me-eis, Jeremias 29:13, e me achareis. Glória, meu irmão. O que está faltando? É buscar. Quer ter intimidade com Deus? Busca de todo o coração. Ah, meu irmão, está faltando isso. Mas essa igreja, eu creio em nome de Jesus, que tem buscado. Tem buscado. Eu creio. É uma igreja preparada, meu irmão. Uma igreja que pode até não estar no nível do Paulo, mas está correndo para lá. Está correndo para lá, meu irmão. Intimidade com Deus. Isso é fundamental, Oscar. Sabe, fundamental. Você quer superar as dificuldades, você quer... Tem intimidade com Deus. Glória a Deus. Tem intimidade com Deus. E Deus, ele, às vezes, não é errado. Eu creio até certo, você sai de casa, Deus fala comigo. Fala comigo, usa lá o profeta lá, usa lá o pastor, usa a missionária, não sei, mas Deus fala comigo. Não é errado você falar isso não. Deus fala comigo muito através de mensagens. Muito. Não é errado não. Sabe, irmãos? Mas tem intimidade, busque a Deus. Aleluia, Busque a Jesus. presença de Deus. Aleluia. Isaías 55:6. Buscar-me-eis. Não, isso daí é Jeremias. Oh Deus, a idade vai chegar. Não era assim, Oscar. Não era assim. Depois dos 40, o negócio já tá, o tic-tac já tá. Mas é assim: buscai enquanto se pode, invocai enquanto está perto. Vai chegar um momento que não vai dar mais, meu irmão. A gente tem que buscar. Porque tem um momento que não dá. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que buscar o sobrenatural de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Deus, e hoje mesmo, né? Hoje que a gente está falando de intimidade, buscar o sobrenatural. Quarta. Falei até agora a terceira, né? Ainda tem um tempo, hein, meu Deus? Olha, a mensagem está rendendo hoje, hein? Só tenho essa e mais outra e já era. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha, mas aí eu vou fazer uma oração aqui. Deus sabe de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Quarta. Experiências com Deus. Olha, experiência. Experiências. Você tem que aprender. Sabe, irmãos, às vezes é muito fácil a gente pregar. Às vezes é muito fácil até a gente ouvir. Ficar aí sentadinho, ouvir tudo. Mas a gente às vezes tem que passar experiências com Deus. Aleluia, Jesus. Passar experiências com Deus. Eu lembro, missionária, só tem muito tempo atrás, 2009, eu já pregando, eu pregava na igreja, pregava sobre fé, falava, não, Deus vai prover, pregava na fábrica, lembra eu trabalhando na fábrica, todo mundo pegando Covid, 2009, 2008, a crise muito forte. Isso aqui eu já, é para glorificar o nome de Deus, irmão, mas já falei algumas vezes, a crise muito forte no mundo, e eu pregando, e eu lembro que eu falava lá dentro, dessa forma, falava assim, em relação a não pegar Covid, falava assim, Oscar, olha, 1000 vai cair do meu lado, isso eu pregando dentro da firma, 1000 vai pegar Covid do meu lado, olha, sem noção, dá um desconto, eu não queria que ninguém se pegasse, mas é que o mundo estava pegando, uma crise muito feia, falei, 1000 vai cair ao meu lado e 10.000 à direita, mas eu vou continuar firme aqui, meu irmão, eu creio, Deus, eu pregando isso lá, eu não vou pegar Covid não, eu tenho uma mulher, a mulher está grávida, Deus vai segurar meu serviço ali, eu creio nisso, mas pregar é fácil, crer no Deus do sobrenatural, no Deus do impossível, muitas vezes a gente tem que ter experiências com Ele. É por isso que é muito importante cada luta, cada dificuldade que às vezes Deus nos proporciona, é para a gente ver o sobrenatural de Deus. Então eu pregava, mas eu nunca tinha vivido uma crise como aquela. Porque mesmo que dificuldades eu passei na minha infância, mas quem era o provedor de casa era meu pai. E no Brasil a gente sempre tem um parente para pedir um pouco de farinha. Olha a farinha lá no meio. Sempre tem uma taberna, você não sabe, mercadinho, para ir lá e meter o fiado.
Não sei quem já fez isso, eu já fiz muito na infância. Meteu um fiadão lá, né? A gente tinha um cartão de crédito de pobre. Cartão de crédito de pobre. Aquele caderno, eu lembro bem molequinho, eu ia com aquele cadernozinho assim, né? Tudo anotado ali, é um cartão de crédito de pobre. Eu ia com aquilo ali, chegava lá, seu Ademir, lembra até hoje o nome do dono seu Ademir, tem como você vender fiado lá, o negócio tá pegando em casa. Vem cá, já foi, ele falou, vem, bota o caderninho, anota aí, tal, vai. Situação, meu, mas lá tinha. Agora aqui no Japão não tinha isso não, meu irmão. Não tinha caderninho, cartão de crédito não. E nem cartão de crédito eu tinha. Falei, meu Deus. Aí, eu ali naquela situação, todo mundo pegando cubi, eu com a mulher grávida. E eu pregando, não, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Aí sai a lista lá, Oscar. Adivinha? Peguei comigo. Tá, lá está meu nome, Cubi. Primeiro ainda. Aí eu falei, meu Deus! E a vergonha? Porque eu preguei muito lá. Falei, meu Deus, e agora? E o pessoal até ria de mim já. Lá vem o pastorzinho.